em primeiro lugar, mostrar para você a diferença que existe entre a igreja dita católica e a igreja evangélica. E entendendo a diferença, habilitar você a evangelizar um católico. Não falando mal do catolicismo, falando mal da igreja católica, mas mostrando para ele com conhecimento de causa que o catolicismo não é o que ele pensa. Porque a maioria dos católicos são católicos que estão sendo enganados. Que se nós mostrarmos para eles a verdade por si só os levará à libertação. Para você acompanhar tudo, você vai ter que ter um pouco de paciência, porque nós vamos usar muita Bíblia, logicamente, mas nós também vamos usar muita história, para que nós possamos compreender o catolicismo de hoje. Nós temos que entender o que aconteceu no passado. Então, muitas vezes, para quem não gosta de história, ou não gosta de estudar, ou é, como alguns dizem, um tanto quanto só espiritual, ele não vai talvez gostar muito, porque nós vamos falar também muito de história. Mas se você tiver paciência e souber ligar história à Bíblia, Bíblia à história, você entenderá. Isso facilitará você a levar os outros a também a entender, descobrindo a verdade sobre o catolicismo. Vamos então abrir nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Com essas palavras, Jesus então subiu aos céus. Com essas palavras, Jesus foi embora, deixando a promessa de que voltaria. Mas enquanto a promessa não se cumpria, aqueles que aqui Jesus deixou, seus discípulos, Jesus deu para eles uma ordem. E a ordem tinha tempo para essa ordem. Havia o tempo dos discípulos ficarem em Jerusalém, com um propósito: receberem poder do Espírito Santo. Quando viesse o tempo do Espírito Santo vir sobre eles, eles então começariam a levar o Evangelho, que quer dizer boas novas, a Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Se nós unirmos este texto ao texto de Mateus 28, ao texto de Marcos 16, quando Jesus disse: ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Nós encontramos nestes três textos, Atos 1, Mateus 28, Marcos 16, a origem da fundação da igreja, do começo da igreja. A igreja começou com estas ordens de Jesus. A igreja começou com os primeiros discípulos levando a sério esta palavra e obedecendo esta palavra literalmente. Eles ficaram em Jerusalém, aguardando a descida do Espírito Santo. Quando em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Espírito Santo veio sobre eles, eram quase 120. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas, e logo após Pedro prega o primeiro evangelho e quase 3.000 pessoas se convertem. A igreja então começou como Jesus mandou, na cidade de Jerusalém. E assim a igreja foi avançando: Jerusalém, mais tarde Samaria, chegou o tempo da Judéia e chegou o tempo dos confins da terra. A igreja que começou numa pequena cidade, numa pequena província romana da Judéia, a igreja então cresce, a igreja conquista
conquista espaço no então chamado Império Romano, que era o império que dominava na época, era o império que controlava o mundo na época. Roma era o centro da vida política, social, econômica, militar e financeira do mundo. A igreja cresceu numa pequena província deste império e se espalhou por todo o império. O próprio apóstolo Paulo foi morto como mártir. Alguns dizem com a cabeça cortada, outros dizem cerrado ao meio, exatamente na cidade de Roma. Paulo ficou um tempo preso na cidade de Roma, escreveu algumas cartas às igrejas quando estava preso na cidade de Roma. A igreja chegou até Roma, a igreja chegou a todo o Império Romano. Quem entende isso, diga amém. Por quê? Porque os primeiros discípulos levaram a sério a palavra de Jesus. Quando você leva a sério a palavra de Jesus, sempre alguma coisa acontece na sua vida. Quem entende isso e crê nisso, diga amém. Amém. A igreja então cresce, a igreja então fica muito forte. E aí então, de repente, a primeira igreja que nós chamamos de igreja primitiva, ou a primeira igreja que nós chamamos de igreja apostólica, primitiva porque foi primeira, apostólica porque foi iniciada pelos apóstolos, de repente se torna na igreja romana. Como a igreja primitiva se tornou igreja romana? Ou como a igreja que Jesus começou com estas palavras se tornou na igreja católica, apostólica, romana? Pergunta para o seu irmão, como? Você sabe? O problema é que tem crente que hoje quer chegar perto de um católico e simplesmente dizer para ele: você vai para o inferno. Independente da sua fé ou da sua igreja, você gostaria que alguém chegasse perto de você e dissesse para você: você vai para o inferno? Quem gostaria aí? Ninguém gostaria. Então é preciso ter sabedoria, é preciso ter estratégia. E a melhor maneira de você ter sabedoria e estratégia é você entendendo para poder ensinar como é que surgiu a igreja romana. A igreja romana surgiu com a ordem de Jesus? Não. A igreja que surgiu obedecendo a ordem de Jesus foi a igreja primitiva, ou igreja apostólica. Agora, como ela se tornou romana? Como ela se tornou católica, apostólica, romana? Tudo começou, podemos assim dizer, por um homem chamado Constantino, que na história é chamado de Constantino o Grande, filho do imperador romano chamado Constâncio I Cloro, no ano 306 depois de Cristo. Qual ano? 306 depois de Cristo. Então podemos dizer no século IV, preste atenção, no século IV, após a morte do pai dele, que era o imperador Constâncio, é declarado pelas legiões que ele liderava como o novo imperador de Roma. Mas esse título de novo imperador não foi reconhecido pelos romanos. Por quê? Porque os romanos não acreditavam na sucessão hereditária. Ou seja, o pai era imperador e o filho também seria imperador. Eles não acreditaram e não aceitaram isso. Dessa forma, começa então uma guerra civil em Roma, na disputa pelo trono de Roma, para se tornar o imperador de Roma, para se tornar o César de Roma. E aí então Constantino começa a lutar na guerra civil contra um outro homem chamado Maxêncio, ou então Maximiano, que também queria ser imperador de Roma. Tem um pouco de paciência, porque no início é história. Ele então trava uma guerra com os soldados dele contra os soldados de Maxêncio, numa batalha perto de Roma, chamada Batalha da Ponte Milvio, ou Milvia, em 28 de outubro do ano 312
depois de Cristo. O que acontece nessa batalha? Que tem um desenho aí que eles fizeram. Na noite anterior da guerra, dessa ponte aí, que está ilustrada aí no Data Show, diz uma lenda, alguém diz que isso não é verdade, que isso é só uma lenda. Dizem então que esse Constantino teve um sonho. E nesse sonho, apareceu para ele uma cruz, e nessa cruz estava escrito em latim, em hoc signo vinces, que quer dizer, sob este símbolo vencerás. Constantino então acorda, e de manhã chama os seus soldados, e manda pintar uma cruz no escudo de cada um dos soldados. E sabe o que aconteceu nessa guerra, nessa ponte aí? Constantino vence a guerra numa vitória esmagadora. E depois dessa vitória, sabe o que Constantino faz? Ele então se converte ao cristianismo. O que Constantino fez então? Se converte ao cristianismo e começa a favorecer o cristianismo, começa a conceder favores, a facilitar a vida da igreja que existia até então. Logicamente, o propósito dele não era religioso, o propósito dele era político. Ele queria favorecer a igreja, porque a igreja tinha se espalhado por todo o império. E ele então agora se torna cristão, entre aspas, repita isso comigo, se torna cristão, entre aspas, e começa a favorecer a igreja. Até então tudo era muito difícil para a igreja, mas quando o imperador se converte, imagine nós, falando de Brasil, algo tão pequeno perto de Roma, e de repente o nosso presidente Lula se converte. De verdade ou de mentira, mas se converte e começa a favorecer a igreja, tornar as coisas mais fáceis para a igreja, começa a ajudar a igreja. Foi isso que Constantino fez. Até que em março do ano 313, olhe bem, ele diz que se converteu ao cristianismo em outubro do ano 312. Passou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março do ano 313, Constantino promulga o Edito de Milão. Guarda isso aí na sua cabeça. Nesse edito ele declarava que o Império Romano agora ficaria neutro em relação à religião. Em outras palavras, ele estava acabando oficialmente com a perseguição contra a igreja. Eu consegui achar o texto do Edito de Milão. Coloca aí para mim, João. Aí está o texto. Nós, Constantino e Licínio, imperadores, encontrando-nos em Milão para conferenciar a respeito do bem e da segurança do império, decidimos que entre tantas coisas benéficas à comunidade, o culto divino deve ser a nossa primeira e principal preocupação. Pareceu-nos justo que todos os cristãos, inclusive, gozem da liberdade de seguir o culto à religião de sua preferência. Assim, Deus que mora no céu, ser-nos-á propício a nós e a todos nossos súditos. Decretamos, portanto, que não obstante a existência de anteriores instruções relativas aos cristãos, os que optarem pela religião de Cristo sejam autorizados a abraçá-la sem estorvo ou empecilho, e que ninguém absolutamente os impeça ou moleste. Observai outro sim, que também todos os demais terão garantia à livre e restrita prática de suas respectivas religiões, pois está de acordo com a estrutura estatal e com a paz vigente que asseguremos cada cidadão a liberdade de culto segundo a sua consciência e eleição. Não pretendemos negar a consideração que merecem as religiões e seus adeptos. Outros sim, com referência aos cristãos, ampliando normas estabelecidas já sobre os lugares de seus cultos, é-nos grato ordenar pela presente que todos que compraram esses locais
os restituam aos cristãos sem qualquer pretensão a pagamento. As igrejas recebidas como donativo, os demais que antigamente pertenciam aos cristãos, deviam ser devolvidos. Os proprietários, porém, podiam requerer compensação. Use-se da máxima diligência no cumprimento das ordenanças a favor dos cristãos e obedeça-se a esta lei com presteza, para se possibilitar a realização de nosso propósito de instaurar tranquilidade pública. Assim, continue o favor divino, já experimentado em empreendimentos momentosíssimos, outorgando-nos o sucesso, garantia do bem comum. Com a promulgação desse edito, isso é um texto histórico de 1700 anos aproximadamente, Constantino então para a perseguição que a igreja sofria até então. O que Constantino faz? Para a perseguição. A perseguição à igreja primitiva começou no ano 64 depois de Cristo, por um imperador chamado Nero. E foi exatamente Nero que mandou matar o nosso apóstolo Paulo na cidade de Roma. A perseguição durou até o ano 291 depois de Cristo. A igreja primitiva foi perseguida do ano 64 até que ano? 291 depois de Cristo, sendo perseguida por todos os imperadores. Sabe o que eles faziam? Matar crente virou espetáculo, ou matar crente virou esporte. Os crentes eram levados para a arena e devorados por cães muito bravos. Os crentes eram devorados por leões. Os crentes morriam chifrados por touros. Os crentes morriam devorados por tigres, por ursos. Pegavam crentes e colocavam crentes para lutar com os gladiadores. E isto, o Coliseu Romano lotado. E todo mundo aplaudia tudo isso. Os crentes eram decapitados, queimados vivos, os corpos deles eram amarrados por carruagens. Uma carruagem puxava a perna para um lado, o braço para o outro, a perna para o outro lado, a cabeça para o outro lado, ficava só o tronco, isso com a pessoa ainda viva. Famílias inteiras eram mortas, mulheres tinham seus filhos arrancados lá na arena do Coliseu, vivas, rasgavam a barriga delas e puxavam o neném na hora, e cortavam o neném no meio na hora. Os corpos que sobravam, eles então penduravam à noite e colocavam fogo para se iluminar as ruas das cidades. Os crentes viveram isso de 64 depois de Cristo até 291 depois de Cristo. Os cultos eram feitos escondidos, eram feitos nas catacumbas, que eram os cemitérios de galerias. Ninguém podia falar que acreditava em Jesus, ninguém podia falar que servia Jesus. Agora imagine bem, a igreja vivendo toda essa perseguição, e de repente um imperador fala que teve a visão de uma cruz, tem uma vitória na guerra, decide então se tornar cristão e manda parar todas as perseguições. Isso parecia ser uma bênção, não é verdade? Mas não foi uma bênção. Assim, a igreja começou a deixar de ser a igreja primitiva ou a igreja apostólica e começou a se tornar a igreja romana. Porque agora o imperador, entre aspas, era crente. E se o imperador era crente, era então glamouroso, era então inteligente, os demais súditos também se tornarem crentes. A perseguição acabou, agora o imperador favorece. A própria mãe dele, Helena, manda construir igrejas para Jesus. Até então não tinha nenhuma igreja construída, tudo era perseguido. Até que no ano 388, um imperador chamado Teodósio I promulga o edito de Constantinopla, onde ele então declara oficialmente
que o cristianismo era a religião oficial do Império Romano. Está aí o Edito de Constantinopla. Queremos que todos os povos governados pela administração da nossa clemência professem a religião que o divino apóstolo Pedro deu aos romanos, que até hoje foi pregada como a pregou ele próprio, e que é evidente que professa o pontífice Damásio e o bispo de Alexandria Pedro, homem de santidade apostólica, isto é, segundo a doutrina apostólica e a doutrina evangélica, cremos na divindade única do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sob o conceito de igual majestade e da piedosa Trindade. Ordenamos que tenha o nome de cristãos católicos, que siga esta norma, enquanto os demais os julgamos dementes e loucos, sobre os quais pesará a infâmia da heresia. Os seus locais de reunião não receberão o nome de igrejas e serão objeto primeiro da vingança divina, e depois serão castigados pela nossa própria iniciativa, que adotaremos seguindo a vontade celestial. Dado o terceiro dia das calendas de março em Tessalônica, o quinto consulado de Graciano Augusto e primeiro de Teodósio Augusto. A igreja então, que era primitiva, se torna por um edito romano a religião oficial do Império Romano. E daí a igreja então chamada primitiva passa a ser chamada Igreja Romana. Entenda que a igreja se descaracterizou porque as pessoas começaram a se tornar cristãos o que o imperador mandou. Se você observar esse texto, ordenamos que tenha um nome de cristãos católicos que siga esta norma, enquanto os demais os julgamos o quê? Dementes e loucos, sobre os quais pesará a infâmia da heresia. Pense comigo, se você fosse um romano, você se tornaria crente ou não? O que você acha? Com o imperador dando uma palavra dessa, todo mundo então correu para a igreja. A igreja se tornou romana, não pela vontade de Deus. A igreja se tornou romana pela vontade dos imperadores romanos. Por que nós não somos romanos? Porque nenhum imperador declara quem é crente aqui. Só pode declarar quem é crente aqui o nosso próprio Senhor Jesus. Quando então isso acontece, a história passa e começa a haver um distanciamento da igreja primitiva para a igreja romana. As igrejas começam a ficar diferentes, até chegar em nossos dias, quando hoje a igreja católica é totalmente diferente da igreja evangélica. E nós vamos olhar aqui algumas diferenças que existem hoje, 2000 anos depois, entre a igreja católica e a igreja evangélica. Primeira diferença são os sacramentos. Qual que é a primeira diferença? O que é sacramento? É alguma ordem que Jesus deu e que precisa ser obedecida, e que através dessa ordem a pessoa é santificada e salva. Deu para você entender isso? Na igreja católica existe, olha lá, 7 sacramentos. Quantos sacramentos existem? Agora repita comigo: sacramento é uma ordem que Jesus deu, que quando obedecida confere salvação e ou santificação ao obediente. Quais são os sacramentos da igreja católica? Batismo, confissão, eucaristia, confirmação, crisma, matrimônio, ordens sagradas, extrema unção ou unção de enfermos. Agora vamos e venhamos. Onde é que na Bíblia Jesus mandou fazer confissão? Onde é que na Bíblia está escrito que Jesus mandou alguém confessar a um, entre aspas, padre? Onde é que na Bíblia que está escrito que Jesus mandou fazer crisma? Crisma é um óleo ungido, separado só para isso, que logo após o batismo a pessoa tem que ir lá fazer a crisma dela. Eucaristia é como se fosse Santa Ceia. Depois vem matrimônio. Aonde foi que Jesus mandou fazer? Casamento. Que isso, pastor? Jesus mandou casar?
Me mostra na Bíblia onde é que está escrito que Jesus mandou fazer o casamento. Mas ele foi em uma festa de casamento fazer o primeiro milagre. Ele foi fazer o quê? Ele foi fazer o primeiro milagre, não é o primeiro casamento. Pastor, então quer dizer que esse negócio que a gente tem de casar na igreja, isso é romano? Diga para o seu irmão. Isso é o quê? Isso é o quê? Romano. Não precisa. Está sendo filmado, essa fita vai para o mundo inteiro. Não precisa. O que é isso, pastor? Essa história de amigado, então é mentira? Nenhum pastor tem autoridade para casar ninguém. Quem casa é Jesus. E como é que acontece o casamento? Quando tem relação sexual. Por isso que o sexo antes e ou fora do casamento é pecado. Porque você tem sexo para casar, mas não quer viver casado. Quem é que inventou o matrimônio como sacramento? Igreja Católica. Outro sacramento qual é? Ordens sagradas. Quando a pessoa então se torna padre, ou seja, vai para o clero e tem que fazer o voto de castidade. No catolicismo ocidental, no catolicismo oriental não precisa. Depois vem extrema unção ou unção dos enfermos. O mesmo óleo lá da crisma, ele era então separado para ungir a pessoa quando estava morrendo de doença. O padre então ia lá e ungia. Para a Igreja Católica Apostólica Romana, Jesus mandou fazer os 7. Quem conhece a Bíblia aqui sabe. Você encontra isso escrito na Bíblia? Jesus mandou fazer extrema-unção. Jesus mandou fazer casamento. Jesus mandou fazer crisma. Jesus mandou fazer confissão. A igreja evangélica, por sua vez, só tem 2 sacramentos. Só tem quantos sacramentos? Só 2. Quais são? Batismo e Santa Ceia. Olha como que a igreja, depois que se tornou romana, se distanciou. A evangélica tem 2 sacramentos. E a católica tem quantos? 7 sacramentos. Batismo, Mateus 28:19. Todo mundo deve saber de cor, né? Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus mandou ou não mandou fazer batismo? Mandou. Agora, outro sacramento, Santa Ceia. Lucas capítulo 22, versículo 19. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Batismo e Santa Ceia, Jesus mandou fazer. Mas a Igreja Católica diz que Jesus mandou fazer quantas coisas? 7. Eu lhe pergunto: Pedro foi crismado? Pedro confessou? Pedro fez ordenança sagrada? Pedro participou de extrema-unção? Sim ou não, gente? Não. Vamos continuar para nós vermos as diferenças, que é só diferenças. Cargos na Igreja Católica. A Igreja Católica tem uma série de cargos. A Igreja Católica tem Papa. Até hoje teve 266. O último Papa aí já é essa ordem. Depois tem cardeais, patriarcas, arcebispos, bispos, padres e diáconos. Quais são os cargos na Igreja Católica? Mas vamos e venhamos. Onde é que está a Bíblia está dizendo para ter Papa? E cardeal? E patriarca? E arcebispo? E padre? Agora, olha os cargos que existem na igreja evangélica. Na igreja evangélica, os cargos quais são? Apóstolo, pastor, evangelista, profeta, mestre e diáconos. Apóstolo, pastor, evangelista, profeta e mestre. Efésios 4, versículo 11 e 12. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. E os diáconos, a ordenação deles está lá em Atos capítulo 6, do verso 1 a 7. Então olhe bem, a
Igreja Católica tem sacramentos que não estão na Bíblia. A Igreja Católica tem cargos que não estão na Bíblia. E é por isso que ela então foi se distanciando de nós que somos a Igreja Evangélica. Quem está entendendo aí, diga amém. Amém. Agora vamos olhar os cultos. Cultos católicos e cultos evangélicos. Na Igreja Católica se tem 3 cultos. Cultos de adoração a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Cultos de veneração aos santos. E culto de veneração à Virgem Maria. Igreja Católica, a Igreja Evangélica. Avança e depois volta para mim. Na Igreja Evangélica, ao contrário, só tem um culto. E que culto é esse? Somente adoração a Deus. Volta agora. De onde é que eles tiraram que tem que ter veneração a quem? Ao santo. Gente, eu fiz a pesquisa e eu pasmei. A Igreja Católica tem mais de 10.000 santos canonizados em seus 2.000 anos de história quase. Então eles fazem culto para Deus, mas também fazem culto para quais santos? Mais 10.000. Tem muitos santos sem culto aí, não tem? Um ano só tem 365 dias. Se fizer um culto por dia, ainda vai ficar uns 9.700 sem culto. Se fizer um culto por dia, de manhã, de tarde e de noite, ainda vai ficar milhares sem culto. Agora, o que diz 1 Timóteo 2,5? Olha bem o que diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano, Cristo Jesus. Existe quantos deuses? Somente quantos? Um. E por que eles vão fazer culto para 10.000 santos? Existe quantos? Existe quantos? Um. E eles querem fazer quantos? Culto para quantos? Sabe o que é mais absurdo? A Bíblia deles está escrito isso aqui também. É só você abrir lá e ler para eles. Olha aqui, tem que fazer culto para quantos? Eles vão ler, é só um. Você está fazendo para quantos? Ah, eu faço para os que eu sou devoto. Juiz de Fora é devoto de quem? Santo Antônio. Rio de Janeiro, São Sebastião. E assim vai. O Brasil todo diz que é devoto de quem? Da Aparecida. Agora, 1 Timóteo 2,5. Existe quantos deuses? Quantas pessoas que unem Deus com os seres humanos? Um. E quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Agora, olha Efésios 1:1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Na tradução revista corrigida e atualizada, no lugar de povo de Deus, ele escreve a palavra aos santos de Deus. Na Bíblia, santo é todo mundo que aceita Jesus. Quem é que aceitou Jesus? Levanta sua mão. Então nós somos santos. Eu tenho que fazer culto para você agora? É? Eu tenho que fazer culto para você? Na Igreja Católica, santo é quem o Papa diz que é santo. E aí quando o Papa diz que é santo, pode fazer o que para ele? Culto para ele. E o maior absurdo não é esse. É que além de culto a 10.000 santos, eles também fazem culto a quem? A Virgem Maria. E repetindo 1 Timóteo 2,5, o culto só tem que ser para quem? Só tem que ser para Deus. Enquanto nós, a Igreja Evangélica, só tem quantos cultos? Só um culto. Para quem? Só para Deus. Agora, sabe quantas orações tem na Igreja Católica? Preces na Igreja Católica? Essa agora vocês vão assustar. A Igreja Católica tem preces a Deus, a Virgem Maria, aos santos, que são mais de 10.000, novena, trezena, Santo Rosário. Tem prece de peregrinações aos lugares sagrados. Tem prece na veneração de medalhas, estátuas, relíquias, imagens sagradas. Tem preces nas bendas de Cristo, dos santos, da Virgem Maria, e tem prece das procissões. Isso é todos os tipos de oração que tem na Igreja Católica. E o que está escrito lá em Mateus 6, 7, 8? Olha o que Jesus disse
em Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8, sobre fazer oração. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Quando você vai para esse texto aqui, lá no grego, que é onde esse texto foi escrito, diz, versículo 7: nas suas orações não fiquem catalogando. Repita comigo: nas suas orações não fiquem catalogando. A nossa tradução traduziu como: nas suas orações não fiquem repetindo. Então, catalogar, a nossa tradução traduziu por repetir. Sabe o que significa catalogar literalmente? Não fique falando como papagaio. Jesus ensinando foi mais claro que isso daqui. Ele diz: quando vocês forem orar, não fiquem orando como o papagaio, que mesmo que ore, não sabe que está orando. Mesmo que ore, não sabe o que significa as palavras da oração. Mesmo que ore, não está buscando a Deus de verdade. Enquanto na igreja evangélica, passa o slide, tem quantas preces evangélicas? E aí eu coloquei o ponto de interrogação. Quantas preces evangélicas nós temos? Ao mesmo tempo que não temos nenhuma, temos muitas, porque todo dia a gente ora. Só que cada um faz uma oração espontânea, diferente. Repita comigo: porque eu não vou catalogar, eu vou orar. Por isso, olha as orações da igreja evangélica, ó, uma grande interrogação. Alguém diz: não, mas tem que fazer oração do Pai Nosso. Opa! Oração do Pai Nosso é um modelo. Oração do Pai Nosso não é uma reza decorada. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito para você falar: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso é reza, gente. Jesus disse assim: e quando orardes, orareis assim: Pai Nosso que está nos céus. Ou seja, a oração sempre começa ao Pai que está sentado no seu trono lá nos céus. É um modelo de oração, não uma cópia de oração. Mas na igreja católica tem um outro negócio chamado infalibilidade papal. Repita esse nome difícil aí comigo: infalibilidade papal. O que tem na igreja católica? Infalibilidade papal. O que quer dizer isso? Olha que coisa interessante, gente. É um dogma da teologia católica. Eu tirei isso tudo aí deles mesmos, tá? Que afirma que o Papa delibera e define solenemente algo em matéria de fé ou moral, ex cátedra, aí é latim, está sempre correto. Isso porque a Igreja Católica acredita que na clarificação solene e definitiva destas matérias, o Papa goza de assistência sobrenatural do Espírito Santo, que o preserva de todo erro. Daí qual é a expressão? Infalibilidade papal. O Papa, quando fala, é infalível. Ou seja, o Papa, quando fala, não erra. O Papa, quando fala, o quê? Então, o Papa, quando fala, é igual Jesus falando. Não tem erro na fala dele. Por isso, a Igreja Católica, além de crer no que a Bíblia diz, também crê no que o Papa diz. O que o Papa, quando diz, fala igual a quem? Fala igual a Jesus. Daí ter tantos dogmas na Igreja Católica. Nós estudaremos na próxima semana, quando formos falar sobre o marianismo, do Papa que declarou ex cátedra, ou seja, declarou sem erro, que Maria foi levada ao céu, virgem ainda, assim como Jesus foi levado ao céu. E por que os católicos acreditam nisso? Porque o Papa falou. Agora, o interessante que vocês vão aprender, sem ser na próxima quinta, na outra quinta,
é que os papas às vezes consertam o erro dos outros papas. Mas espera aí, o papa não erra. Se o papa que veio antes dele não errou, por que está consertando o erro dele? Por exemplo, o último papa pediu perdão pelo que a Igreja Católica fez aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, porque a Igreja Católica apoiou Hitler na matança aos judeus para não perder as suas catedrais. E depois de alguns anos vem outro papa dizendo: a Igreja errou, mas eles mesmos dizem que o papa não erra. Enquanto isso, o que é que a Bíblia diz sobre isso? 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. O que a Bíblia diz sobre um papa que não erra? Um papa que fala infalivelmente. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Olha que texto bonito, gente. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Quem é que Deus pôs como alicerce? Jesus. E quantos alicerces podem ser colocados? Então, biblicamente, é certo um papa falar que é Jesus? E que fala como Jesus? E você sabia que isso está na Bíblia deles? Outro texto, 1 Timóteo 4, do verso 1 ao 3, olha que texto bonito. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos, mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam depois de terem feito uma oração de agradecimento. Repita comigo: essas pessoas ensinam que é errado casar. Quem que ensina que é errado casar? O Papa. O Papa diz que é o sucessor de Pedro. Estou só adiantando, tá? Depois nós vamos ver isso tudo historicamente. O Papa diz que é sucessor de quê? De Pedro. Então, como Pedro, ele sendo Papa, também não pode casar, porque Pedro também não casou. Interessante que Pedro não casou, mas teve sogra. Porque Jesus foi à casa de Pedro e curou a sogra dele. Interessante que isso está na Bíblia deles. Dá para acreditar nisso? Por isso que o tema da ministração é descobrindo a verdade sobre o catolicismo. E por último, Atos capítulo 10, versículo 25. Olha que texto bonito. Se você conhece um católico, irmão, traz ele para a quinta que vem. Atos capítulo 10, versículo 25. Olha que bonito. Se ele não quiser vir, você compra a mensagem que está sendo filmada e dá para ele. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: fique de pé, pois eu sou apenas um homem como... Quem é que disse isso? Pedro. E o Papa, que é sucessor de Pedro, exige que todo mundo se curva a ele e beija a mão dele pedindo bênção. Se ele é sucessor de Pedro e Pedro disse que era um homem como Cornélio, esse Papa de hoje e todos os outros 265 anteriores a ele são homens assim como nós. Olha como que o catolicismo está todo embasado em quê? Em coisas erradas. Olha, vamos olhar mais um ponto. Mais uma diferença entre a Igreja Católica e a Igreja Evangélica é a sua Bíblia. A Bíblia Católica tem quantos livros? 72. Quantos a mais? 6. Lá você vai achar Judite, Tobias, Baruque, Sabedoria de Salomão, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Que obviamente você já percebeu que em nossa Bíblia não existe. Por que na nossa Bíblia não existe e na deles existe? Porque o Papa, que não erra, falou que esses livros também são canônicos. E aí, a
acrescentou 6 livros. A nossa Bíblia tem 66, com mais 6 que a deles tem, vai para 72. Agora, o que a Bíblia diz? Apocalipse 22, último livro, o último capítulo da Bíblia. Apocalipse capítulo 22, versículo 18. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro: se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará o castigo dela as pragas descritas neste livro. E como é que eles acrescentaram a Bíblia? Mais quantos livros? Mais 6. Só 6. Só 6, né? Só meia dúzia. Olhem bem, depois que a igreja se tornou romana, repita isso comigo, depois que a igreja se tornou romana, viu as diferenças que foram aparecendo? Deu para você entender? Então, quando alguém hoje olha para você e diz assim: não, mas a igreja católica é igual à evangélica, você tem que saber na ponta da língua dizer para ele onde está a diferença. Primeira diferença qual é? Nenhum imperador decidiu sobre nossa fé. Qual é a primeira diferença? Nenhum imperador decidiu sobre nossa fé. Segunda diferença é que a igreja católica tem 7 sacramentos e a evangélica tem 2 sacramentos. Terceira diferença é que os cargos na igreja católica não são bíblicos. Na Bíblia tem papa, cardeal, arcebispo, patriarca, padre. Não. Na igreja, na Bíblia tem o quê? Apóstolo, pastor, evangelista, mestre e diácono. Quarta diferença é que na igreja católica se faz culto para Deus, para os santos, que são quais? Quantos? 10.000, e também para a Virgem Maria. Enquanto no evangelho só faz culto para quem? Para Deus. Outra diferença é que na igreja católica se ora para tudo e para todo mundo, enquanto na igreja evangélica só ora para Deus. Outra diferença é que na igreja católica o Papa, quando fala ex cátedra, fala sem errar com a ajuda do Espírito Santo. E na igreja evangélica o pastor admite que erra, porque é um ser humano. Outra diferença é que a Bíblia católica tem 72 livros e a Bíblia evangélica tem 66. E você ainda tem coragem de falar que nós somos católicos? Ou você ainda tem coragem de falar, como alguns estão dizendo por aí: mas pastor, os carismáticos são igual a nós? Aquilo é uma capa de engano. Aquilo é o quê? Uma capa de engano. Colocaram a crença da pessoa do Espírito, dos dons do Espírito, do fruto do Espírito, misturado com este tanto de coisas. Mas entenda bem, esse Espírito é chamado Espírito Santo. Espírito o quê? E será que ele realmente está lá com tantas diferenças? Será que realmente é ele quem age lá com tantas diferenças? Nas próximas quintas-feiras nós vamos então entrar de maneira detalhada em cada ponto do catolicismo que são os mais dramáticos, que é a mariolatria, ou idolatria de Maria, ou culto mariano, que é o que nós vamos estudar semana que vem, quinta-feira. E eu vou mostrar para você que a Maria que eles adoram não é a Maria, mãe de Jesus. A Maria que eles adoram é a Rainha dos Céus. É quem? Uma deusa pagã que existe desde a antiguidade. Quando então a igreja se torna romana, eles tinham que associar essa Rainha dos Céus, que em cada nação tem um nome e uma imagem, a uma figura bíblica. E ninguém melhor para a associação que associar a Rainha dos Céus a quem?
a Maria, mãe de Jesus. Associar o filho da rainha dos céus, que é Tamuz, ao filho de Maria, que é quem? Jesus. E eu vou colocar para você o nome dessa rainha do céu em várias culturas, nos 5 continentes, e a imagem de cada uma delas, e quando é que Maria foi declarada a rainha dos céus. Vamos ver se vocês já entenderam. Sabe quem declarou? O Papa agindo ex-cátedra, infalivelmente. A Igreja Católica então está apoiada em sua fé numa série de contradições feitas por homens que dizem que não erram porque o Espírito Santo os está auxiliando. Mas vamos pensar, o Espírito Santo nos auxilia? Sim ou não? Sim. E por causa disso nós não erramos? Eu erro, você erra, eles erram, nós erramos. Isso é conjugação de verbo, é natural isso. Agora lá, quando o Espírito Santo está no Papa, ele não erra. Mas e no padre? Aí erra. E nos outros católicos comuns? Também erra. E nas freiras? Também erra. E nos cardeais, arcebispos, patriarcas? Também erram. Porque só o Papa não erra. Depois, na outra quinta-feira, nós vamos estudar sobre o papismo. Você sabia que tinha um Papa que na corte dele ele era servido por 100 mulheres nuas? Você sabia que teve um Papa? Você sabia que teve um Papa que se tornou Papa aos 8 anos de idade? Você sabia que teve um Papa que teve filhos com sua irmã? Você sabia que teve um Papa que promovia orgias e ele engravidou 180 freiras? Sabe o que eu acho interessante? Tudo isso sabe de onde você tira? Da história católica. E para eles estes papas não erravam, porque eles falavam ex-cátedra, falavam infalivelmente, falavam sem errar. Agora entenda, você acha que lá no catolicismo essas coisas são faladas? Não. A maioria dos católicos são pessoas bem intencionadas, procurando uma fé em Jesus, e estão sendo enganadas, mas precisam conhecer a verdade para serem libertos. Fábio de Melo nessa gracinha que vocês pensam. Ele conhece essa verdade. Por que ele não coloca isso nas músicas dele? Padre Marcelo não é aquele carisma que vocês veem. Ele conhece essa verdade. Mas por que eles não colocam, ele também não coloca isso nas músicas dele? Por isso, ilude quem pensa. E tem crente ouvindo música de padre hoje. Porque diz, eles também estão ouvindo as nossas. O que tem? Ouvir a deles. Tem crente que foi em show do Fábio de Melo. Nada contra a pessoa. Precisa de Jesus como nós precisamos. Mas tudo quanto à fé que ele professa e a igreja que ele promove e que também o patrocina. Por isso a igreja tem que abrir os seus olhos, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos virão lobos vestidos de ovelhas para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mas a Igreja Católica não me engana. Não me engana. Então nós vamos ver também depois o paralelismo que há entre o catolicismo e o espiritismo, porque quase todo católico também pode ser espírita, e muito espírita também é católico. Como é que uma coisa dessa pode acontecer? Então são inverdades da Igreja Católica que precisa ser desmascarada. Agora, quando um católico vem evangelizar você, dizendo para você, não, é tudo a mesma coisa, a gente canta até as mesmas músicas, lá também tem bateria agora, lá também agora tem teclado, tem piano, tem até dança, lá agora também tem até música, tem até retiro.
Lá agora está modernizando. Você tem que dizer para ele: não, eu não sigo orientação da Igreja Católica. A tristeza é que no nosso meio tem muita gente que segue. Tem gente que comemora Natal. Quem institui a comemoração do Natal é um padre, é um Papa João I, que disse ex cátedra. Ele não errava quando ele dizia isso, que Jesus nasceu 25 de dezembro. E tem crente que dia 25 de dezembro faz uma árvore para Jesus, põe iluminação nela para Jesus, faz uma ceia para Jesus e ainda me chama para participar. Você fazer tudo isso não tem nenhum problema. O problema é você me chamar para participar. Mas eu não obedeço ao Papa, eu obedeço a Jesus. Jesus mandou fazer uma ceia para ele. Ele disse: fazer isso em memória 25 de dezembro? Não. Então nós também vamos estudar essas coisas do catolicismo. Como surgiu o Natal, como surgiu o Páscoa. Vamos entender a missa e a hóstia, o ostensório. Vamos entender o altar. Vamos entender a confissão. Vamos entender o rosário, que é o terço de orações católicas, que nele se reza 45 Ave Maria e só 6 Pai Nosso. 50 obrigado, 50 Ave Maria e só 6 Pai Nosso. Nós vamos estudar tudo isso, porque nós vamos descobrir a verdade sobre o catolicismo. Levante sua mão e diga: eu não serei enganado. E eu conhecerei a verdade. E a verdade me libertará. Vamos ficar de pé. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós precisamos conhecer a verdade.